Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Então vamos para mais uma questão aqui sem enrolação, né? Então a questão, bom, atacamos agora a prova da EA 2024, a prova 2024.1. Vamos fazer uma questão de geometria espacial aqui, beleza? Se eu não me engano é a questão de número 50 da prova, tá ok? Ó, seja um cilindro circular reto de raio da base medindo 3 centímetros e 12 centímetros de altura. Ele é seccionado por dois planos que passam por um ponto P pertencente a uma geratriz do cilindro, distante 3 centímetros de uma das bases, conforme apresentado na figura. Considerando as medidas apresentadas, todas em centímetros, o volume da parte sombreada é em pi centímetros cúbicos. Peço desculpa que são ruim a digitação aqui. São centímetros 3, né? Centímetros cúbicos, que é a unidade de medida de volume. Tá certo? Então vamos lá. É um cilindro circular reto que nós vamos trabalhar. Coloquei um cilindro aqui para vocês visualizarem da melhor maneira. Tá? O cilindro reto tem a característica das suas áreas laterais, da sua geratriz, tanto com a sua geratriz quanto a altura, fazer aí o ângulo de 90 graus com a base, tá ok? Então, na questão, esse cilindro ele foi cortado, ou seja, seccionado por dois planos, tá? Lembrando, cilindro, vamos pensar assim num tubo, tá? Seja ele num tubo, ele foi cortado tanto na diagonal quanto na horizontal, tá certo? E ele ficou exatamente dessa maneira aqui, beleza? Então o que, que ele quer? Ele quer o volume dessa região sombreada, tá? Cortada na diagonal e na vertical, na horizontal, desculpa. Então, como nós fazemos esse tipo de questão da maneira mais simples possível numa prova? A gente precisa saber um volume maior e retirar o que está sobrando. É isso. A gente precisa retirar o que está sobrando, tá? E como é que a gente pode fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma aplicação de uma fórmula de volume seccionado, mas antes de mais nada a gente precisa identificar tirar da questão algumas informações, beleza? O raio da base ele é 3 centímetros e a altura do cilindro ele é 12 centímetros, tá ok? Então, o volume de um cilindro qualquer, ele é a área da base, tá? Vezes a altura, tá ok? Isso aí a gente precisa saber, tá certo? Se tá confundindo, tá? Dá mais uma estudada com relação a isso aí, mas a gente precisa ter isso no DNA, tá ok? Volume de cilindro, área da base vezes a altura, beleza? Aí a partir daqui, a gente tem bastante informação. A gente já tem o raio, a gente já tem a altura. O que a gente já tem o quê? O que a gente vai conseguir te gerar aqui? A gente consegue, através de uma aplicação da fórmula do cilindro mesmo, só que ela modificada, que eu vou mostrar, a gente consegue achar esse volume total aqui, desse volume seccionado, tá? Cortado na diagonal até a base dele, beleza? A gente consegue fazer esse volume. Como a gente acha esse volume? Seria a área da base vezes a altura. Só que a altura ela é uma média das alturas do cilindro. Veja só, esse cilindro cortado na diagonal ele apresenta duas alturas. A altura 2, que é o ponto mais alto, né? A altura 2 e a altura 1, que é onde corta do ponto mais baixo. Tá ok? São duas alturas aqui. Então, ao invés da gente usar a altura do cilindro de 12 centímetros, que é a normal, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar da média aritmética dentro dessas duas alturas, tá ok? Substituir na fórmula original, tá ok? Vamos lá.
como a gente vai achar? Ó, volume do cilindro seccionado. πr², que é a área de um círculo, que é a área da base, tá certo? Vezes a altura, que é essa média, H1 mais H2 sobre 2. O que nós vamos encontrar aqui? Aqui é conta o raio da base, 3 centímetros elevado ao quadrado, vezes a altura. A altura menor, quanto é que dá no problema? 3. A altura maior, 9, que seria 12 menos o 3 daqui de cima, correto? Então, essa H2 aqui seria 9. Nos dando aqui a soma 12, né, dividido por 2, 6. 3 ao quadrado, 9. 9π vezes 6, 54 metros, 54π centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa área, desse volume seccionado. Só que nós não paramos aí. A gente não pode se emocionar, porque olha o que tem aqui, ó. Temos uma resposta 54. A gente não achou o volume da área do volume sombreado. Ok? O que a gente precisa fazer agora? Retirar esse excesso aqui, ó, o de baixo, que é um cilindro pequeno. E é simples de fazer, porque nós já temos todas as informações. Temos que o raio da base continua sendo 3 e a altura é 3 também. Então, o que nós vamos fazer? Aí, depois de achar, seguindo, vamos achar esse volume sombreado. Beleza? Como vamos calcular? Mesma coisa, área da base vezes altura. Vamos lá. Volume do cilindro pequeno, que eu botei VCP, para ficar mais fácil visualizar, área da base vezes altura, πr² vezes altura. Vamos lá, a gente não pode errar a conta, 3² vezes 3, 27π centímetros cúbicos. Aí, meu, fica tudo fácil, fica tudo mais fácil. Por quê? O volume sombreado, ele nada sobre o volume da região sombreada, é o volume do cilindro seccionado, o total, menos o VCP. Simples como coisa de soldado, tá certo? VS, vai ficar 54 menos 27, VS 27π centímetros cúbicos, tá certo? Questão letra B. Questão boa, é uma questão que é mais visão do que ter dificuldade, tá? Dessas regiões, desses objetos sólidos, tá? Tem muita gente que tem medo, né, de geometria espacial, mas é uma questão de visão, de prática. Depois que você entende essas 3 dimensões, não é difícil de fazer, tá certo? Vê aí, dá seu joinha aí, dá seu like, curta, tire alguma dúvida, faz algum comentário que a gente, se quer que a gente faça uma questão, bota aí o ano da prova, o ano da prova e o número da questão que a gente faz e posta aqui, tá certo? E é isso. Tamo junto, fique com Deus aí, forte abraço, vamos estudar.